Então vamos começar a nossa reunião em nome do Centro Espírita 9 de Outubro, localizado na cidade de Moreno, em Pernambuco. Então é uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós falaremos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre falso Cristo e falsos profetas. Mais especificamente, na parte conhece a árvore pelo fruto. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece mentalmente aqui no campo virtual. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de confraternização, por esse momento de aprendizado, Senhor, por esse momento de fraternidade. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por esta nossa encarnação. E que possamos ter uma reunião de reflexão, uma reunião de aprendizado e principalmente, Senhor, que possamos sair após essa reunião cada vez mais motivado, com uma fé cada vez mais sustentada e com uma determinação, Senhor, de fazer o bem, que é a única estrada verdadeiramente que nos elevará para a condição de espírito puro. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade e que tenhamos muita paz durante a reunião de hoje. Amigos e amigas, boa noite e muita paz para todos. Eu me tornei espírita quando terminei de ler o Livro dos Espíritos. Eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos de idade. Eu não era espírita, era de uma família tradicionalmente católica. Na época, e já vou entregar a minha idade aqui, eu me lembro que eu não conhecia ninguém espírita, não tinha essa facilidade de contato. Na minha memória eu não lembro nenhum amigo que fosse espírita na época. Mas aconteceram alguns episódios, que em outra oportunidade eu contarei para vocês, em que terminou chegando em minhas mãos o Livro dos Espíritos. E quando eu recebi o Livro dos Espíritos, no sábado pela manhã, eu comecei a ler e me empolguei tanto, que eu fui lendo, e só terminei a leitura no domingo de madrugada. E terminei o livro em um dia inteiro lendo esse livro. Pouco menos de um dia. Digo que sábado de manhã até a madrugada do domingo. Quando eu terminei a leitura do Livro dos Espíritos, eu parei e disse: a partir de agora eu sou espírita. E o que é que me tocou profundamente em um Livro dos Espíritos? O que me tocou profundamente em um Livro dos Espíritos foi a lógica, como dizia Gabriel Delane, a lógica de aço que ele apresenta para nós. Um encadeamento de raciocínio. Eu me lembro, com meus 16, 17 anos, que tinha um momento que eu estava lendo o livro, e quando chegava assim uma pergunta no final da página, eu já imaginava a resposta na página seguinte, pela lógica que ele vai levando o raciocínio. Então, a doutrina espírita, como tão bem colocou Allan Kardec no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos leva ou nos convida a uma fé raciocinada, que é que dá base para a chamada fé inabalável. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Fiz esse preâmbulo para conversarmos sobre a temática de hoje, que é falso Cristo, falsos profetas, como conhecer os frutos de uma árvore, etc. Tem uma experiência que eu passei alguns anos atrás, que eu já contei em alguns locais, e algumas pessoas talvez já tenham escutado, foi que eu estava numa cidade pequenininha, que poucos conhecem, muito longe daqui do Brasil. O nome da cidade é Dachau. Ela fica no sul da Alemanha, lá na Europa. A cidade maior, mais conhecida, próxima de Dachau, chama-se Munique. E o que é que este nordestino foi fazer lá em Dachau, naquele frio? Na realidade, eu estava em outros compromissos, numa rota de outros compromissos, e essa cidadezinha ficava entre um compromisso e outro. E era no período da tarde. Então fiz questão de ir lá para conhecer algo que sempre me chamou muita atenção e também me levou a reflexões. O que é que tem em Dachau que eu fui conhecer? Lá tem um museu, que antes não era museu, hoje funciona como museu, no mesmo local em que ele funcionava no passado, o primeiro campo de concentração nazista. Foi lá em Dachau que foi construído o primeiro campo,
Começou a construção em 1933 aproximadamente e começou a funcionar mesmo no ano de 1938. Funcionou de 1938, ali no iniciar da Segunda Guerra Mundial, e terminou, quando terminou a guerra, ele foi fechado em 1945. Nesse período, passaram por Dachau aproximadamente 220 mil pessoas. Que pessoas eram essas que iam para Dachau, para esse campo de concentração? Eram as pessoas que, segundo a filosofia da época dos nazistas, e aqui eu não estou criticando o povo alemão hoje tem vergonha disso que aconteceu no passado, mas estou fazendo uma análise no contexto histórico, eram aquelas pessoas que, segundo eles, poderiam prejudicar a raça pura, raça essa que seria deles. Então eles mandaram para Dachau os ciganos, os negros, os deficientes físicos, testemunhas de Jeová, judeus, etc. E como é que acontecia esse processo? Você estava na sua casa, supondo que fosse negro ou um deficiente físico, morando na sua casa, chegava o soldado nazista, geralmente à noite, empurrava, quebrava sua porta, pegava toda a família, levava para um vagão de trem e o trem levava para Dachau. E você passava a ficar ser um prisioneiro simplesmente por ser algo diferente ou que poderia ofender o que eles consideravam como raça pura. Então eu fui caminhando naquela reflexão, olhei para o lado esquerdo e vi o trilho do trem, que era o mesmo trilho do trem que traziam os vagões com as pessoas, homens, mulheres e crianças naquela época. Olhei para o lado direito e vi aquele portão de ferro enorme, que era o portão de entrada do campo de concentração. Nesse portão de ferro, uma frase em alemão, escrita, que passou a ser uma frase que eles colocaram em todos os portões de entrada de todos os campos de concentração. Que estava escrito em alemão: o trabalho liberta. Ou seja, uma hipocrisia, uma falácia. Na realidade, para as pessoas se iludirem, ao transpor aquele portão, acreditarem que trabalhando estariam se libertando. Qual era o tamanho desse campo de concentração? Aproximadamente, se nós juntarmos 3 campos de futebol, não as arquibancadas, só o gramado verde, é menor ainda do que isso, mas juntemos 3 campos verdes. Porque lá eram galpões, não tinha edificações, só galpões. Agora imaginem vocês, um local cujo espaço são 3 campos, só o gramado verde de um campo de futebol. Imagine aqui o gramado da Arena Pernambuco, só o gramado. Junte 3 gramados daquele e imagine ali, ao mesmo tempo, como chegou a ter, 33 mil pessoas vivendo. Passaram por lá 220 mil pessoas, mas ao mesmo tempo chegou a ter 33 mil pessoas. 33 mil pessoas em 3 campos de futebol é o mesmo de 11 mil em um campo. Agora imagine vocês, você liga a televisão, está assistindo um jogo de futebol, colocar ali naquele gramado 11 mil pessoas para viverem. Então veja a condição de vida dessas pessoas. Eu transpus o portão, já tocado pela emoção, não tem como não se emocionar. Começa a vir na sua cabeça, na sua mente, aquelas imagens, aquelas fotos, aqueles vídeos das pessoas com aqueles pijamas listrados verticalmente, que eram os prisioneiros da época. E você passa por aquele portão e olhei para o lado direito. Tinha um galpão de triagem, funcionava como triagem na época. As pessoas chegavam, deixavam lá suas roupas, deixavam lá suas joias, tudo que tinha, até ouro do dente. Perdia o seu nome ali, perdia sua vinculação de família ou de nacionalidade e recebia um número na pele, no corpo. Suponhamos que você chegasse a receber o número 53. A partir daquele momento, você não tinha mais nome, não tinha mais nacionalidade, não tinha mais nada. Você só era chamado de 53. Eu olhei para frente e vi um outro galpão um pouco mais distante. Fui caminhando até ele. Era o dormitório. Se é que podemos chamar de dormitório. Imaginem vocês, 11 mil pessoas dentro de um espaço de um campo de futebol. Entrei e não tinha cama. Tinha aqueles estratos de madeira enorme em que as pessoas ficavam uma por cima da outra. Homens, mulheres e crianças. Com doenças, tifo, odor terrível, etc. Tinham pessoas que estavam ali, às vezes passavam semanas, meses sem tomar banho. Do lado tinha um sanitário. O sanitário era algumas dezenas de vasos sanitários para atender milhares de pessoas.
Não tinha divisória. Homens e mulheres sentavam ali, quem quisesse que não sentasse. Mas não tinha divisória nenhuma entre homens e mulheres. Você fica chocado. Aí eu me lembrei da câmara de gás. Então fui caminhando a pé até o final do campo de concentração, porque lá que ficava a câmara de gás. As famosas câmaras de gás. Como é que funcionava? No início, que as pessoas não sabiam ainda, os soldados chegavam assim e falavam: olha, hoje vai tomar banho as pessoas de número 70 a 90, que estava na pele. As pessoas no início pensavam que era um banho mesmo. E aquele grupo de 20, 70, 90. E os soldados avisavam os que ficavam que esses 70, 90 seriam libertados depois, porque não iam voltar. Então eles iam todos felizes. Imagine você, dias, semanas, meses sem tomar banho. Iam para a câmara de gás, entravam na sala, não era uma sala muito grande. Umas portas de ferro grossas, que eu fui lá, eu entrei. Uns buracos na parede. E as pessoas entravam, tiravam a roupa, homens e mulheres, tudo junto. Fechavam, e na hora de ligar a água, saía gás venenoso. E eles morriam ali mesmo. Dava um tempo, por uma outra porta que eu passei por ela, entravam os soldados com máscaras, para não se afetarem, pegavam os cadáveres e já levavam para o lado anexo, que ficava o crematório, que tinham lá as 4 fornalhas, que eram as mesmas fornalhas daquela época, e já com as macas. Então as pessoas queimavam ali, saiu a fumaça pela chaminé. Os que ficaram lá longe, não sabiam de nada, viu a fumaça saindo, pensavam que era outra coisa, e imaginavam que aquelas pessoas tinham tomado banho e tinham sido libertados ou sendo transferidos para outro local. O ambiente era tão doloroso lá na câmara de gás, quando eu visitei, que não tinha nenhum cartaz, pelo menos eu não vi, nem inglês, nem alemão, pedindo silêncio, nada. Mas as pessoas visitando sentiam um impacto tão grande naquele momento, que ninguém falava nada. Era um silêncio sepulcral. Só escutava aqui e acolá a batida da máquina fotográfica, do celular, etc. Mais nada. Inclusive eu também fiz filmagem e tirei fotos. Todo mundo refletindo. E a reflexão lá no fundo era: como é que pode a humanidade chegar nesse ponto? É bom lembrar que o povo alemão é hoje, e já era naquela época, um dos mais cultos do planeta Terra. No entanto, chegou a esse ponto de desprezo à vida humana. Ali, eu demonstrando aqui no campo de concentração. O povo alemão não é diferente do povo brasileiro, não é diferente do povo argentino, do japonês. Todos nós somos seres humanos. Então, o que é que levou naquele momento aquelas pessoas se permitirem alimentar pensamentos de completo desprezo aos seus semelhantes? Um momento de reflexão. Quando eu estava saindo da câmara de gás, ainda dentro do campo de concentração, passou uma mulher de um outro país e, pensando com os olhos marejados, refletindo alto, ela falando inglês, saiu falando assim: why, que em inglês significa por quê? Por quê? Uma pergunta filosófica: por que nós, seres humanos, chegamos àquele ponto? Por que nós fizemos aquilo? E ela passou, e eu fiquei na minha reflexão: por quê? Algumas pessoas podem falar assim: não, mas isso foi uma ideia só de uma pessoa, de Hitler. Eu não estou aqui julgando Hitler, não sou juiz de ninguém. Estou apenas fazendo uma análise de um contexto histórico. Ou de Hitler mais um grupinho. Não. Eu vi lá mesmo em campo de concentração vídeos daquela época, em que Hitler e os seus companheiros falavam para milhares de pessoas. Tinha um local lá, tinha um campo assim enorme, um gramado que subia morro, etc. Um formigueiro humano. E ele falando aquele silêncio sepulcral. E ele, quando falava em Deus. E ele dizia que aquilo que estava sendo feito era uma ordem de Deus. Porque Deus, ele estava sendo instrumento de Deus para purificar a raça humana na Terra. E as pessoas aplaudiam, se emocionavam, choravam, se abraçavam. Passavam vídeos ali, que na época ele chegava em algumas cidades pequenas da Alemanha, na época ele estava no auge, e as pessoas não deixavam ele pisar no chão. Colocavam flores, quando descia do carro, na rua, flores, para ele pisar em flores, e o pé, o sapato, a bota, não tocar no chão. Tamanho o nível fanatismo que chegou. E o que é isso? O tema de hoje não é falso Cristo, falso profeta? Por que é que nós nos permitimos cair nessa ilusão? O que é que nos falta nesse sentido? Em 3 de outubro de 1804, reencarna nessa Lyon, na França,
um espírito que se chamaria Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido entre nós com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele reencarna numa família de classe média na época na França, pai juiz de direito. Com pouco tempo, ele foi estudar em Verdun, na Suíça. Em Verdun era onde tinha o maior centro educacional da Europa na época, que era coordenado por um pastor protestante de nome João Pestalozzi. Ele lá, segundo historiadores, estudou quase 10 anos de sua vida, uma média de 10 horas diariamente, e foi se aprofundando. O que é que ele foi fazer lá? Foi um grande planejamento espiritual. Primeiro, ele foi entrar em contato com tudo que existia de mais avançado na área das ciências humanas. E segundo, ele foi entrar em contato com o próprio Pestalozzi para amadurecer no campo da metodologia pedagógica didática em que Pestalozzi utilizava. Ele se destacou, foi chamado de Kardec a partir de agora, a tal ponto que alguns professores seus, principalmente matemática e pedagogia, quando não podiam dar aula, pediam para que ele, ainda aluno, desse aula. Tamanho destaque ele tinha naquele curso que ele fazia lá em Verdun. Ele retorna para a França, com pouco tempo vai morar em Paris, capital da França. E quando está com aproximadamente 50 anos de idade, no ano de 1854, ele tem aquele famoso diálogo, que nós conhecemos no meio espírita, com seu amigo Fortier. Eles eram amigos, entre outras coisas, porque tanto ele como Fortier se interessavam pelo estudo do chamado magnetismo animal, que veio ao mundo no século anterior a Kardec, através de Franz Anton Mesmer. Kardec, então, estava na sua vida normal, lá na França, como professor, pedagogo, pesquisador, etc. Quando Fortier chega para ele e fala de forma mais coloquial de que as mesas estavam se mexendo. As mesas, os fenômenos das mesas dançantes e girantes. Kardec já tinha escutado falar nisso, porque era um fenômeno que estava no mundo inteiro praticamente, em especial no mundo ocidental. Estava nos países na Europa, estava na França, em Paris, nos bairros, nas ruas, nas casas, etc. Mas Kardec, muito lúcido, a tal ponto que um de seus discípulos, no futuro, o astrônomo, de nome Camille Flammarion, no dia do enterro de Kardec, disse: aqui jaz o bom senso encarnado. Tamanho discernimento de Allan Kardec. Ele, no fundo, achava que não era espírito. Ele não estava dando muito crédito. Ele achava que era fraude. Mas, vendo o fenômeno acontecer, e Fortier falando com ele, depois um outro amigo de nome Carlotti, que disse mais ou menos a mesma coisa, ele resolveu ver in loco o fenômeno. E foi no mês de maio de 1855, lá em Paris, na casa da sua Pré de Maison, ver os fenômenos. Foi mais de uma vez. E ele viu os fenômenos em condições tais, conforme ele colocou depois na Revista Espírita, que ele disse: não me deixaram mais a qualquer dúvida de que não era fraude. Então ele tomou para si, já que ele olhou para o lado e viu que a enorme maioria das pessoas não estava pensando em qualquer questão no campo da ciência, filosofia e religião. A enorme maioria pensava apenas em perguntar, ou curiosidade, ou brincadeira, ou perguntas levianas. Com algumas exceções, pouquíssimas, entre elas o dramaturgo Sardou, que entregou para Kardec alguns livros, uns 50 livros aproximadamente, com perguntas e respostas. Fora isso, todo mundo está levando a brincadeira. Então ele tomou para si a pesquisa. Por quê? Porque ele fez o seguinte raciocínio: se forem os espíritos que estão se comunicando através desses fenômenos das mesas, então eu provavelmente terei a resposta para as grandes perguntas que eu sempre tive na vida. Porque esses são os espíritos, é chamada a volta dos mortos. Então eles estão lá para trazer muitas respostas que nós temos aqui. E quais seriam as grandes perguntas que o Sr. Allan Kardec sempre teve na vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo na Terra? Por que é que uma criança nasce cega? Deus existe? Um animal, quando morre, vai para onde? Quando um cachorro morrer, vai para onde? Acaba tudo? Então para que o cachorro tem dor? Qual o sentido da dor nos animais? Perguntas reflexivas. Quando saio à noite, numa noite de luar, e olho para o céu e vejo o brilho das estrelas, só tem vida na Terra? Nesse mundo, segundo a ciência humana, já afirma que existe mais de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com mais de 300 bilhões de estrelas. Para ficar mais fácil, para o nosso neurônio não queimar,
É mesmo falar assim, segundo a ciência, no limite que ela alcança, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Só vai ter vida na Terra? Então, era a reflexão de Kardec. Então, Kardec não perdeu tempo. Juntou um pouco mais de 10 médiuns, alguns que nem se conheciam, começou a fazer várias perguntas, as mesmas perguntas, para vários médiuns, para ver se as respostas coincidiam. Isso é chamada universalidade das informações. Se é uma lei universal, tem que ter coincidência de respostas, senão não é uma lei universal. E ele, com seu bom senso, o seu discernimento, ele começou a criar critérios, filtragem. Quando era alguma coisa que agredia o seu bom senso, ele deixava na beira da estrada, para que no futuro a humanidade mais amadurecida pudesse melhor analisar aquele fato ou aquela resposta. Entre esses médios, tinham 2 irmãs, jovens, uma de 14 e outra de 16 anos, que eram Júlia e Caroline Budan. Agora imaginemos nós, naquela época, Kardec, ele não botou nas mensagens o nome dos médios, só dos espíritos. Mas suponhamos, já que elas estavam ali, que ele poderia ter se virado, por exemplo, para a menina de 14 anos, Júlia Budan, e perguntar: que é Deus? O que é que nós responderíamos? Veja que é uma pergunta difícil, século XIX. Não tinha internet, Google, nada para consultar. E ele perguntou: que é Deus? Sem o M. Tirando o M, ele percebeu logo que Deus não tinha formato humano. Quem é Deus? É a ideia de pessoa, ser humano. Quem? Que pessoa é essa? Que? Não. E por que ele tirou o M? Porque Kardec é um gênio. Ele logo percebeu, mesmo no século XIX, que não faria sentido nenhum, por exemplo, Deus ter dentes para quê? Deus fica comendo arroz e feijão? Deus ter pés para quê? Ele fica andando nesse universo de bilhões de estrelas? Deus ter 2 olhinhos? Deus só vê para frente, para trás e não vê nada? Deus ter estômago? Etc. Então Deus não tem formato humano. Então ele tirou o M. Que é Deus? Que potência é essa? Que transcendência é essa que nós chamamos de Deus? E a resposta foi tão inteligente quanto a pergunta. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Imaginemos nós, Kardec se virando para a irmã dela, Caroline Budan, 16 anos, e perguntasse aquilo que virou a pergunta 4 do Livro dos Espíritos: como podemos provar a existência de Deus? Resposta: no axioma que aplicar a vossa ciência. Não é efeito sem causa. Procurei a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Pergunta 13, sobre os atributos de Deus. Quando afirmamos, disse Kardec, que Deus é único, todo-poderoso, ou seja, onisciente, onipresente, imutável, imaterial, eterno, soberanamente justo e bom, temos ideias totais de seus atributos? Respondem-lhes os Espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e que a vossa linguagem, limitada às suas sensações, não tem condições de exprimir. E continua a resposta. Foi essa a doutrina que chegou. No dia 18 de abril de 1157, ele publica o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, 501 respostas, em sua primeira edição. Na segunda edição, 3 anos depois, já veio com as 1019 perguntas, 1019 respostas que temos em mãos hoje. E o que é que o Livro dos Espíritos trouxe para nós? Os princípios básicos da doutrina espírita. E o que seriam os princípios básicos da doutrina espírita? Eu costumo fazer uma correlação. O que seriam os princípios básicos de um prédio? Ou seja, aquele que sustenta o prédio, que não permite que ele caia. O que seria? A fundação, os pilares, as vigas, as lajes. Isso que impede que o prédio caia. E quais seriam os princípios básicos da doutrina espírita, que sustentam a doutrina espírita? De maneira ampla, poderíamos dizer a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e a ética da fraternidade. Se eu admito esses princípios, eu sou espírita. E esses princípios sustentam a doutrina espírita. Então, o que é ser espírita? Há algum tempo atrás, eu tenho falado isso em algumas palestras, uma pessoa chegou para mim e disse: eu quero ser espírita. O que é que eu faço? O que é que ele faz? O espiritismo não tem rito de entrada.
Para você ser espírita não precisa, com todo respeito às religiões e filosofias, mas para você ser espírita não precisa mergulhar no rio, nem colocar água na cabeça. Então o que é que ele faz? Se alguém falar assim, eu quero ser espírita hoje, e precisa fazer o quê? Uma vez eu perguntei no centro, o que é ser espírita? O que é ser espírita? Alguém falou, ser espírita é uma pessoa ser bondosa. Também. Mas a irmã Dulce e Matheus de Calcutá eram católicos. Irmã Dulce eu conheci em Salvador, verdadeira santa. O catolicismo agora santificou dentro da ótica do catolicismo. Pessoa espetacular. Mas era católica. É uma pessoa estudar. Mas tem pessoa que estuda e não é espírita. Não, ser espírita é admitir a reencarnação. O budista é reencarnacionista, mas não é espírita. Então o que é ser espírita? Ser espírita é admitir os princípios básicos da doutrina espírita. Esses que eu acabei de falar. Se eu admito, eu sou espírita. E o que é então verdadeiro espírita que está na codificação? O verdadeiro espírita é aquele que é espírita, ou seja, admite os princípios básicos da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo, diariamente, corajosamente, contundentemente, perseverantemente, se esforça para amanhã ser moralmente melhor do que hoje em relação a ele mesmo. Esse é o verdadeiro espírito. Então a doutrina espírita, quando Kardec apresentou para nós, veio com bom senso um discernimento profundo. Foi a lógica espírita, como eu disse no início da exposição, que me tocou profundamente. Lógico, eu tive outras experiências no campo da mediunidade, etc. Mas a lógica espírita, essa lógica de aço, o bom senso, o discernimento que está no livro dos Espíritos, me tocou profundamente. Como também me tocou o discernimento, o aprofundamento, a lógica, o raciocínio, a serenidade, o bom senso do Senhor Allan Kardec, que atuou como codificador da doutrina espírita. Então, na temática de hoje, falso Cristo e falsos profetas, conhece a árvore pelos frutos, nós temos, na ótica espírita, duas análises. Tanto o ser humano encarnado, que eu citei em relação a campo de concentração, Hitler, etc., como também aos espíritos. Porque nós admitimos a comunicabilidade dos espíritos. E através da comunicabilidade, nós também podemos ser iludidos pelos chamados falsos profetas. No passado, o profeta não era a pessoa que adivinhava o futuro. O profeta é que trazia, era pessoa um sábio, trazia informações, trazia esclarecimentos. Como alguns desses profetas também tinham premonições, então com o tempo ficou a ideia como se o profeta fosse só aqueles que tivessem premonição. Não. Então o profeta, nesse sentido que está no Evangelho, é mais amplo nesse aspecto interpretativo. Mas no campo espiritual, nós temos nos preocupado também com os falsos profetas? Sim. A doutrina espírita veio ao mundo via mediunidade. Mas a mediunidade também, não a mediunidade, mas a nossa inexperiência em lidar com a mediunidade, pode trazer riscos, se não tivermos bom senso. Allan Kardec, um sábio, logo no início ele percebeu que nem todo espírito vinha de Deus, que nem todo espírito falava a verdade, e que nem todo espírito sabia tudo que apregoava saber. Por isso que o livro dos médiuns, para quem lida com a mediunidade, é um livro básico, que não se pode jamais desprezá-lo. Ali está todo um estudo da experiência que Kardec teve durante toda a sua fase de codificador da doutrina espírita. E lá ele coloca vários tipos de espíritos, entre eles os pseudo-sábios, os maliciosos, os levianos, etc. Então nós temos que ter também a maturidade de observar e analisar o que acontece no campo da comunicabilidade dos espíritos. Eu me lembro uma vez que em determinada instituição, que eu não vou citar o nome, nem o local, né? Uma pessoa chegou e disse assim, olha, o mentor espiritual dessa casa é um árabe. Só que ele não fala português. Ele fala um dialeto árabe. Então, pessoal, quais são os dois pontos importantes para a gente não garantir 100%, mas se precaver dos falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados? Um é estarmos em sintonia com o bem. Porque às vezes nós não percebemos certas coisas, mas a intuição e o amparo espiritual nos protege. E o outro é ter discernimento de análise. Temos que juntar esse binômio. Sintonia no bem, fazendo bem, bem intencionado, orando, que tem todo o apoio que vem no aspecto intuitivo. E o outro, que não pode ser desprezado, é o discernimento, o estudo, se for o caso da mediunidade, a análise das coisas, nos mínimos detalhes.
Os falsos profetas, tanto espiritual como encarnados, se projetam nos holofotes, nos palanques, mas se traem nas coisas mínimas, nos detalhes. Em vez de se preocupar com a aparência, analisemos se essa pessoa, ou se esse espírito é realmente humilde, se sabe renunciar, se sabe se auto-apagar para que a causa, o amor cresça. Esses detalhes que a gente não percebe no palco, mas na observação, mas no tete-a-tete, no diariamente, que a gente vai sentindo o nível de moralidade desse espírito. Uma vez perguntaram para Nietzsche, se não me falha a memória, o que é o caráter? Ele diz, caráter é aquilo que você faz quando você tem certeza, pelo menos acha, que ninguém vai saber. Aí você mostra quem você é. Não é com o microfone, não é na televisão, não é no oba-oba, como se diz, que você vai mostrar quem você é. Você é nos mínimos detalhes. Então como é que você trata aquela pessoa, o porteiro que você passou, você trata com simpatia, não na hora apenas que a televisão está filmando. Você abraça, você passa sentimento, você é humilde, você reconhece que você é um grãozinho diante dessa vida. Como dizia Sócrates, quanto mais sei que nada sei, ou não. É assim que a gente vai na observação, vendo quem realmente, que árvore é essa, que frutos são esses que estão saindo dessa árvore. Mas voltando ao mentor que eu falei, o dialeto, e ele então se comunicava falando dialeto árabe. Ninguém no centro entendia. Ele se comunicava em reuniões públicas, lá na frente, falando dialeto. Todo mundo dizia que ele era o mentor. Agora imaginem vocês a falta de bom senso. Várias pessoas sentadas no centro, levantam um espírito através de um médium, começa a falar em um dialeto que ninguém entende, mas todo mundo idolatra. Teve um dia que ele, através de gestos, fez com que as pessoas ficassem dando volta. Era aquele centro que tinha um oitão, dando volta pelo oitão como se fosse uma procissão. E ele comandando, porque segundo ele aquilo é importante para a purificação do ambiente. E as pessoas aceitando isso. Por quê? Ou por uma idolatria que elimina o bom senso, que aconteceu na Alemanha, falta de estudo, falta de conhecimento, falta de percepção. E se torna escravo de uma mente doentia em desequilíbrio, como era esse que se apresentava como um mentor espiritual. Eu me lembro uma vez, meu pai se tornou espírita depois, mas nesse episódio ele não era espírita, que ele tinha um grande amigo que estava com câncer terminal. E meu pai, na ânsia de ajudar seu amigo, um outro amigo do meu pai disse que tinha um local que não era um centro espírita, mas tinha lá o campo da mediunidade, tinha um local que tinha um espírito que curava, etc e tal. Meu pai, então, na ânsia, mesmo sem ser espírita, à época, se tornou depois, ele foi com esse meu amigo, com o amigo dele, fazer essa consulta para o outro amigo que estava com câncer terminal. Lá chegando, o espírito, não sei se espírito, ou um processo anímico, aí não sei, informou para ele que o amigo dele ia ficar bom e disse que o amigo dele tinha que tomar água com gordura de urubu. Imagina. Meu pai disse que nem sabia que o urubu tinha gordura, mas veio para Recife, não foi em Pernambuco essa consulta, e com outro amigo dele foi caçar urubu. Olha que ponto chegamos. Para matar o urubu, para tirar a gordura, para misturar com água, para dar para o amigo que estava no hospital internado, para ficar bom. Fizeram tudo isso, todo esse sacrifício, movido pela ignorância. Deram para o amigo dele. O amigo tomou, mas não teve jeito. Uma semana depois, desencarnou. Meu pai, que sempre teve um bom senso, esse foi o recado. Ele percebeu que estava sendo iludido. Mas ele retornou lá, no local da consulta. E ao chegar no local da consulta, a surpresa dele, ele reuniu os dirigentes, tudo, contou todo o episódio, fez uma consulta antes de contar. E o espírito, entre aspas, falou para o meu pai que o amigo dele estava ficando bom, que ia ficar bom, e já tinha desencarnado o amigo. Ainda teve isso para falar. Depois meu pai falou com os dirigentes, com todos, o que aconteceu. E sabe o que foi a reação das pessoas? Praticamente expulsaram meu pai da instituição. Quer dizer, do local, né, que meu pai não frequentava lá. Porque acharam aquilo um absurdo, que era uma agressão de meu pai, um desrespeito ao grande espírito, isso, aquilo outro. Fanatismo. Puro fanatismo. Um falso profeta que iludiu
pelas lacunas das nossas personalidades, das nossas falhas. Às vezes orgulho, às vezes uma dependência emocional, às vezes uma ignorância do assunto em si, e vai se sujeitando àquilo a tal ponto que se fanatiza, que para sair, às vezes só com muita dor, para quebrar esse gelo do fanatismo humano. Eu me lembro, agora comigo, no campo da mediunidade, eu não era espírito nessa época, devia ter uns 13 anos de idade, não lembro direito. Eu estava em um local que não era aqui em Pernambuco, e também não era um centro espírita. Estava numa casa dos parentes. E, esse caso eu conto de vez em quando. E um parente meu, uma tia minha, frequentava um certo local que tinha mediunidade, mas não era um centro espírita, era uma casa. Eu estou falando do aspecto da mediunidade. Essa minha tia fez uma viagem. Quando retornou no dia da reunião, chegou tarde, um pouco depois do horário do início da reunião. Então não foi para a reunião e foi para a casa dela. E como eu estava lá de passagem de viagem, eu estava na casa dela, fui lá fazer uma visita a eles. Então estava eu, minha tia, meu tio e alguns primos meus conversando na sala, num círculo, numa conversa familiar. Quando de uma hora para outra, entra um primo meu, assustado, e diz: mamãe, corra, porque o espírito está vindo atrás da senhora pela médium tal. Veja que ponto nós chegamos. Eu, na minha ignorância, tomei aquele susto sem entender o que está acontecendo. Como é que um espírito pode estar vindo através de uma médium para quê? E vai entrar por onde? Não, na minha completa ignorância do assunto, eu comecei a pensar: vai entrar pelo teto? Vai chegar voando pela janela? Etc. Enquanto eu estou pensando, eu vejo que minha tia, assustada, ficou branca, se levantou, correu para o quarto e se escondeu atrás do armário. Veja que ponto nós chegamos. E a médium estava vindo com um espírito. Vamos supor que se realmente seja um espírito ali. Veio da rua, da outra rua distante, atravessou uma pontezinha, veio andando para dar um bronca em minha tia, porque queria que minha tia estivesse nessa reunião. Ela entra na sala, sabe aquelas portas assim, como lembra aqueles filmes de antigamente de cowboy, fazia assim, né? Ela entra, pá! E estamos sentados eu, meu tio e alguns primos. E minha tia no quarto escondido, como eu disse. Então ela disse: cadê fulana de tal? Chamando para minha tia. Para você ver como são as coisas. Quando tem uma dor, uma enchente, alguma coisa, todo mundo se aproxima para ajudar. Mas na hora do medo, cada um vai por si. Chega a mulher mediunizada, estava lá eu, meu tio, os meus primos, filhos da mãe, da minha tia. Quando a mulher pergunta, o espírito pergunta: onde está fulano de tal? Ninguém pensou do evento. Todo mundo apontou para o quarto, com medo, para que o espírito fosse para o quarto e não ameaçasse eles ali na sala. Quando o espírito vai para o quarto, pega a minha tia, traz pela mão, puxando, reclamando dela. E eu, na minha coragem toda, já empurrando minha cadeirinha para trás da porta, para que o espírito não me visse quando passasse e não quisesse me levar também. O espírito vai puxando minha tia, vai levando, reclamando com ela, leva e vai levando para a rua, lá para essa reunião na casa dela. E eu, meu tio e meus primos caladinhos, sem falar nada. Veja o nível de ignorância, de fanatismo em relação a esse processo. Quem é esse espírito? Superior não é. Primeiro, não sei nem se é espírito mesmo, pode ser um processo anímico, algum distúrbio. Mas se for espírito, não é superior. Qual é o espírito superior que faz um negócio desse? E por que é que os encarnados se sujeitam a isso? Aí tem toda uma mescla, uma mistura de análise sobre esse aspecto. Então, para a gente não nos tornar, para que nós não nos tornemos escravos ou soframos em relação aos falsos profetas, seja encarnados ou desencarnados, exige duas coisas básicas. Primeiro, estarmos sempre bem sintonizados com o bem, fazer o bem, o conhece a ti mesmo, o mergulho interior. Como é que é o nosso orgulho, nossa vaidade? O que é que estou fazendo para combater essa minha vaidade, esse meu orgulho, essa minha arrogância? Isto é uma luta contínua do verdadeiro espírita, como eu disse no início. E outro aspecto é o estudo, o bom senso, o discernimento. Não é porque falou em nome de Jesus, está em nome de Jesus. Não é porque falou qualquer coisa que nós vamos agora baixar a cabeça. Não cabe a um espírito escolher o presidente do centro. Não é papel dele. Se algum local o espírito está escolhendo, está errado. E as pessoas estão fanatizadas nesse aspecto. Então nós temos que ter muita lucidez, como teve o nosso querido Allan Kardec, como codificador, analisando todas aquelas comunicações do mundo espiritual. E a mesma coisa para os encarnados. Então os líderes pseudo-sábios,
falam as coisas bonitas, às vezes dão oratória, é carismático, mas não tem essência, não tem aquela veia, aquela seiva pura para o bem daquela árvore de quem é o homem do bem. Nossa grande tarefa na Terra é nos tornarmos pessoas do bem, porque só o bem vai transformar a Terra. Não é a religião A, B e C. Religião é uma opção individual. Eu sou espírita porque a doutrina espírita adere, preenche as minhas demandas filosóficas, religiosas e científicas. Mas tem pessoas que optam por uma outra religião, é o direito delas. Agora, fazer o bem, procurar ser cada vez mais moralizado, amanhã ser moralmente melhor do que hoje, não é opção, é obrigação de todos nós, sem exceção, de todos nós seres humanos. Então este é o nosso grande desafio. E ninguém pode falar que ninguém vai ter o álibi de dizer que não pôde fazer o bem, porque não teve tempo, porque não teve isso, não teve aquilo outro. Não existe isso. Não existe isso. Com raríssima exceção, uma pessoa que já nasceu débil mental, que não tem nenhuma lucidez, tirando essas exceções, não existe essa possibilidade de você não fazer o bem. Essa é uma obrigação nossa. Permitam-me contar uma experiência, que de vez em quando estou contando, muito perto de mim, mas que você vai servir para todos nós na reflexão dessa noite, que estamos já chegando perto do fim. Eu já contei esses casos em alguns locais, alguns talvez já tenham escutado, mas tenho paciência de escutar outra vez, porque outros não escutaram, e é um caso que me leva à reflexão sobre fazer o bem. Joana de Ângeles, espírito, através do médium Valdo Pereira Franco, tem uma mensagem muito bonita, que ela diz que você pode sempre fazer o bem, mesmo que você não tenha voz, mesmo que você não enxergue, seja cego, mesmo que você não escute, mesmo que você não tenha nenhum movimento, não tenha nada, mas você faz pela fé e esperança. Emmanuel, espírito, através de Chico Xavier, ele diz, numa mensagem, que você tem o direito de escolher o que você quer na sua vida. Se amanhã você quiser ir no cinema, vá. Se não quiser, não vai. Se amanhã você quiser jogar futebol, jogue. Se não quiser, não jogue. Se amanhã você quiser ir à praia, vá. Se não quiser, não vá. É o livre-arbítrio. Mas tem uma coisa que você jamais pode deixar de fazer. É o bem. Porque o bem é o único caminho que tem para reequilibrar seus desajustes conscienciais do passado e abrir novas perspectivas de futuro para todos. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não falou no rótulo Jesus, ou rótulo pessoa, ou rótulo religião A, B e C, não. Ele falou a essência, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Na essência, é seu bem em plenitude. Então, para alguém que ache que não pode fazer o bem, que está com dificuldade, que está com aquilo outro, vou contar esse caso para ir finalizando a nossa reunião na noite de hoje. Eu tenho duas irmãs maravilhosas. Mas a irmã mais velha, há cerca de 4 anos atrás, começou a ter uma voz, mudou um pouquinho a voz. Eu nem percebi isso. Foi minha filha que me falou pela primeira vez. Ela disse, meu pai, minha tia está com uma voz um pouquinho diferente, assim, um pouquinho lenta. E eu disse, não percebi, mas eu fiquei atento. Na primeira oportunidade que eu tive com minha irmã, eu percebi que realmente ela estava com a voz um pouquinho lenta. Aí eu conversei com ela, conversei com meu sobrinho, minha sobrinha, filhos dela, e resolvemos que eu iria fazer vários exames. E realmente fez uma bateria de exames. E achava no início que era alguma questão psicológica, emotiva, etc. Resultado, nessa bateria de exames, chegou-se à conclusão que ela está com ela. Ela é só iniciar de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurológica, incurável, fatal, e que vai inviabilizando seus movimentos. Então, todos aqueles músculos que você tem comando cerebral, ela vai tirando e você fica ficando imobilizado. Só não mexe na parte que você não tem comando. Por exemplo, o coração está funcionando, mas o braço você para de funcionar, vai parando tudo. Minha irmã, então, começou a perder rapidamente os movimentos. Ela, no final, já estava só mexendo a mãozinha esquerda, ela não é canhota, mas mesmo assim, ela mandava mensagenzinhas para os grupos de amor, de Jesus, etc.
Eu nunca vi minha irmã blasfemar, reclamar de Deus. Minha irmã hoje, já há algum tempo, ela está deitada na cama, não fala mais, não tem voz, não mexe mais o corpo em nada. O único movimento que ela faz é os olhos e um pouco a boca, mais nada. Mas está lúcida. Então ela não fala, mas escuta, enxerga e entende, mas não mexe mais nada do corpo. Agora imagine você uma pessoa assim, estando sentindo o corpo, sente uma coceira no pé, ela vai sentir. Como é que ela vai se comunicar? Ela é dificuldade. Se está na posição na cama que tem uma dor nas costas, ela vai sentir a dor, já está sentindo o corpo. Mas a comunicação como? Se não fala nada, tudo paralisado. Mas minha irmã nunca blasfemou, nunca blasfemou. Um dia eu cheguei para falar com ela e disse: minha irmã, nós vamos hoje fazer um código de conversação. Quando eu falar algo que é verdade, você fica com os olhos abertos. Quando eu falar algo que não é verdade, você fecha os olhos. E para ter certeza que ela estava entendendo a comunicação, eu fiz vários testes. Por exemplo, Recife é a capital de Pernambuco. Ela então fechava os olhos, era verdade. Recife é a capital da Paraíba. Ela então ficava olhando para mim, que não era verdade. E eu fiz vários, ela não errou nenhuma, acertou tudo, mostrando a sua lucidez. Então, a partir daí eu fiz várias perguntas que me interessavam fazer para ela. E eu selecionei 3, como eu tenho selecionado, para fechar a reflexão de hoje. Uma pergunta que eu fiz para ela, e ela me respondeu dessa maneira. Eu perguntei para ela se meu pai, que já desencarnou há alguns anos, estava visitando ela em espírito no quarto. Ela disse que sim, que recebe a visita do meu pai em espírito. Uma outra pergunta que eu fiz para ela foi se ela, com todas essas limitações, com essa expiação profunda, de ficar imobilizada, o espírito preso no corpo que não se mexe, eu perguntei se ela em algum momento teve a fé dela em Deus abalada, se ela diminuiu a fé ou algo assim. Ela disse que não, que a fé dela continua intensa, inabalável em relação a Deus. E a última pergunta que eu trago foi que eu fiz para ela: e minha irmã, você, dessa maneira, você se considera uma pessoa feliz? Ela disse que se considera uma pessoa não feliz, mas muito feliz. Muito feliz. Você veja como são as coisas. Ela está lá, o nome dela é Cristina. Ela é Cristina. Ela está lá, deitada numa cama agora. Nem imagina que eu estou falando dela aqui agora para vocês. Mas mesmo ela, como disse o Espírito Joana de Ângeles, sem escutar. Ela está escutando, sem falar. Totalmente imobilizada. Não mexe o corpo nada. Mesmo ela assim está fazendo bem. Porque se ela não tivesse com essa postura de fé em Deus, de fé inabalável, de se sentir feliz mesmo nessas circunstâncias, eu não estaria falando dela aqui. E se eu estou falando, eu estou sendo porta-voz dela. Mas o bem, a renúncia, a capacidade de enfrentar as dificuldades, a fé inabalável que ela estava demonstrando, o mérito é dela. Ela lá, com todas as limitações, está fazendo bem. Então, como é que eu, Gel, que estou movimento minhas mãos aqui, movimento meu corpo, que falo, etc., posso falar que não consigo fazer o bem, ou queira usar algum álibi que justifique a minha ausência, a minha preguiça, a minha indiferença em fazer o bem? Não, não posso e não devo. Todos nós temos uma obrigação moral de fazer o bem. Todos, sem exceção. Vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento, já que o nosso tempo no Instagram, eu acho que está faltando só em 5 minutos, e a gente termina com essa prece. Muito obrigado a vocês, muita paz para todos, e agradeço ao Centro Espírita 9 de Outubro, a todos os seus dirigentes, todos os seus frequentadores, pela oportunidade de aqui estar hoje falando com vocês nesse espaço do Centro Espírita 9 de Outubro. Muito obrigado por tudo e oremos agora no encerramento deste trabalho. Querido Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por essa harmonia, por esse aprendizado. Que possamos cada vez mais, Senhor, exercitar a fraternidade, cada vez mais abraçar o outro, abraçar o semelhante, sentir mais de perto, Senhor. Nós queremos aproveitar essa encarnação. Nós queremos, Senhor, sair desta encarnação, quando a hora chegar, mais humildes, menos orgulhosos, menos egoístas,
menos vaidosos. Inspira-nos e ampara a todos nós, Senhor, para que saiamos com a fé renovada, com muita serenidade do Espírito e muita motivação, Senhor, de amanhã ser moralmente melhor do que hoje. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado a todos. Que tenhamos muita paz. Que assim seja. Tchau para vocês. Beijo. Muito obrigado para todos, viu? Um abraço bem grande.